Olá, pessoal. Estamos aqui mais essa tarde de sábado para uma edição diferente do nosso programa EcoSport, que a partir de hoje vai ao ar todos os sábados a partir da 1h47 ou 13h47 para quem é mais exigente. Eu sou o David Melo Colchão. E eu sou o Thiago Melo, o irmão do Colchão. E estamos aqui para ecoar o esporte da nossa região. E agora, como o Thiagão falou, em novo dia e em novo horário, né, Thiagão? É isso aí. Aproveitar você que está chegando do trabalho, quem trabalha de sábado, né? Tá Tem começando um tempo mais... a almoçar, Já está almoçado e... limpando a chuteira para ir pro rachinha. Com certeza. EcoSport, que é o primeiro programa a ecoar o esporte regional pelas ondas do YouTube. Ondas do YouTube. Pelas lentes do YouTube. Você achou que estava na rádio, Thiagão? Eu achei. Então, tá Trabalhei bom. muito tempo na rádio, né? Eu era faxineiro na rádio. Não mandava bem com o microfone. E falando um pouquinho do esporte profissional, até que enfim uma semana feliz para nós corintianos. Ontem o Corinthians jogou muita bola contra a sensação do Brasil hoje, que era o Fluminense. Ou ainda é, né? Um jogo não determina, não muda isso. Jogamos muita bola e você, como defensor do Vitor Pereira, deve estar feliz, né, Thiago? Você sabe que eu não critiquei o Vitor Pereira, né? Não, Pra mim, ele nunca. sempre foi o melhor treinador do Corinthians. É né? porque só tem ele hoje. Mas é fato. É gravado o programa. Repete as frases, vai. Pode repete. voltar. É só colocar os 11 melhores. Coloca ali numa listinha onde o Corinthians jogou com os 11 melhores, quantos pontos o Corinthians fez. O Com Corinthians certeza. não é o Flamengo, que pode trocar uma peça ou outra e fica igual. Não fica igual, entendeu? Mas os 11 melhores, independentemente se é velho ou não. O Gil é velho, mas olha aí como ele tá jogando. Renato Augusto, nem se fala, entendeu? E aí o Corinthians vai para a final contra o Flamengo. Aí é outro assunto para um outro programa. E Corinthians ontem 3-0, vitória do nosso timão, gol contra do Felipe Melo, outro motivo de alegria, jogando bem, né? E então um fato para a gente comentar assim que muito se lamentou, muito se empolgou com a vinda do Willian, depois se lamentou com a saída do Willian, mas é inexplicável que sem o Willian, o Roger Guedes evoluiu jogando na posição que era do Willian e o Yuri Alberto muito além do que o Roger Guedes fazia como 9 também. Então essa saída do Willian acabou trazendo outras opções melhores do que o Willian estava entregando naquele momento, né, Thiago? Porque a crescente foi muito grande. Com certeza, né? Cada um também jogando na sua. E eu creio que o Willian também, no elenco do Corinthians, precisou de duas peças que não tem. Que hoje tem, que na época dele não tinha. Por exemplo, o Willian não jogou muitos jogos com o Yuri Alberto. Nem sei se chegou a jogar. E, então, faz uma enorme diferença. E o Willian também jogou poucos jogos com o Renato Augusto. Também. E também faz muita diferença. Então, a gente não quer só crucificar o Willian nisso, né? O Roger Guedes está jogando na dele, também a gente percebe que está mais feliz, porque Com ele certeza. bicudo é um trem, né? Emburrado. Mas isso aí tem feito o time do Corinthians render mais. Estamos numa final. Graças a Deus, depois de quanto tempo? Você lembra da última final do Corinthians? Paulistão de 20. Paulistão, então. Eu E acho perdemos. que foi. Perdemos pro Palmeiras? O Palmeiras, né? Acho que foi. Perdemos nos pênaltis pro Palmeiras. Acho que foi isso aí. 20, Então, 21, estamos ou voltando 20. aí para uma final contra o time do Flamengo. Que venceu o São Paulo por 1-0, no agregado 4-1. Eu estava assistindo o jogo e, cara, em alguns momentos o São Paulo era melhor que o Flamengo, mas é incrível o poder de decisão do Flamengo e dos jogadores que jogam ali daquele meio de campo para frente ali. O São Paulo jogava bem, criava um ataque, chutava a bola na lua, daqui a pouco o Pedro fazia um gol, a Arrascaeta achava um passe. É sobre isso que eu gostaria de falar. A gente vive dizendo muito sobre intensidade, sobre velocidade, sobre empenho em campo ou desempenho. A gente esquece de falar sobre qualidade. Entendeu? Por exemplo, sobram-se 15 bolas pro Joãozinho. Vou falar Joãozinho para não criticar nenhum jogador aí. Sobram-se 15 bolas pro Joãozinho. Sobra uma para Arrascaeta, gol do Flamengo. Exatamente. Entendeu? Às vezes São Paulo martela, cai uma bola no pé do meia do São Paulo, do meio de outra equipe para... O próprio Caleri, né, que já tá no jejum aí de vários jogos sem fazer Então, gols. aí cai a bola no pé de um meia ali, ele erra o passe terminal, o passe decisivo.
O Everton Ribeiro não erra. O Gabigol mesmo, mudando de função, não erra mais esse último passe. Então, é a diferença do que corre com o que tem qualidade, né? Existem meias que precisam de 10 bolas para dar uma assistência. O Arrascaeta é daqueles que com 2 ele faz e resolve o problema. O próprio Gabigol, para fazer gol, acho que precisava de 4 bolas. O Pedro está fazendo com 2. Então, assim, porém, o Gabigol hoje é um dos maiores assistentes do time, ao lado do Arrascaeta. Então, o Flamengo encontrou uma forma de jogar e tem encantado, assim. É legal até ver o Flamengo jogar. Eu não queria ter pegado o Flamengo como corintiano nessa decisão, mas acho que vai ser um grande jogo. Se o Corinthians conseguir... enfrentou um Rogério Ceni que é 100% contra o Flamengo, né? 0 vitórias? Nunca ganhou do Flamengo. E assim, o São Paulo não tá bravo, mas eu acho que tanto pro São Paulo, principalmente, eu acho que tá além das expectativas. Não dá para ganhar do Flamengo hoje, São Paulo não tá pronto para ganhar. E muita gente fala do Flamengo, mas Everton Ribeiro, Diego Ribas, muitos jogadores que hoje estão ganhando chegaram no Flamengo lá em 2016, 2017. Então tem um tempo, né, para você conseguir alcançar e que o São Paulo vai levar esse tempo. Eu acho que para o São Paulo já estar numa semifinal de Copa do Brasil e final de Sul-Americana, ele não queria arrumar culpado no Rogério e outras questões, eu acho que estão reclamando demais. O São Paulo está naquela fase agora de estar parecido com a Coca-Cola 2 litros. Quando vai aproximando do final, vai acabando o gás. Acaba o gás, né? É normal. Eu acho que está além da expectativa. Eu também acho. Entendeu? Mas eu repito, já chegou muito longe com a qualidade que tem. Eu acho que hoje o Palmeiras não está na semifinal, o Atlético Paranaense não está na semifinal, o Galo não estava na semifinal. E são times que, na minha opinião, estão acima do São Paulo. Com certeza. E sobre o que você falou do Arrascaeta, dessa intensidade, né? A gente viu ontem o Paulo Henrique Ganso também, que o Diniz conseguiu. Já o Abel também, uma forma dele jogar e que também tem jogado bem. Então aí, final, Corinthians e Flamengo, vai ser sorteado os mandos de campo e vamos ver o que vai virar. Acho que o Flamengo é favorito mesmo como corintiano, mas não subestimem a gente. Falando sobre o giro de notícia, Thiago, anunciou a aposentadoria aí, Roger Federer, aos 41 anos, para muitos o maior tenista da história, para mim é o Guga, não vem falar para mim que é o Federer, não importa, sem brasileirismo, 24 anos de carreira, 103 títulos, 20 grandes lances, que são os maiores títulos do tênis mundial, e em premiação, 680 milhões de reais. Você que dava para arrumar uma vidinha, né? Você que tem interesse em ajudá-lo, vamos colocar o Pix dele aqui na telinha em breve. Mande para ele, seja 10 centavos, R$1, que ele aposentou agora, coitado. Vai precisar de uma ajuda da gente. Uma ajudinha para aposentar, INSS aí, ele que deve estar na fila da Previdência lá da Suíça, que ele é suíço. Então aí, Roger Federer anunciando a aposentadoria, chega o fim aí a carreira de dos maiores atletas do tênis mundial. E com esses números incríveis, Roger Federer está se aposentando. Tiagão, entrando agora, voltando para o futebol, tivemos rodada aí de Champions League, tivemos bastante brasileiros em campo, e um dos fatos que mais chamou a atenção foi no jogo do PSG, onde o PSG ele acabou vencendo, e uma das polêmicas aí foi a comemoração do gol do Neymar, e ele levou amarelo por fazer uma comemoração. A comemoração nem sei se é devido a isso, mas lembra a comemoração do Lela, pai do Richarlison, do Alessandro, que fazia uns movimentos com a mão ali, uma linguinha para fora. O árbitro o amarelou. Tá muito radical, Thiago? Mas por quê? Não sei. Ninguém entendeu, cara. Ele comemorou, banando a mãozinha com a linguinha para fora. É a primeira vez que ele faz isso. Não. No Campeonato Francês ele já fez isso várias vezes. Na própria seleção, acho que já comemorou assim. É muita pegação do pé. E muita gente saiu em defesa dele e dizendo que, politicamente, a Europa quer aposentar o Neymar. Mas, fato seja dito, tem jogado muita bola. E o que era motivo de polêmica, ele e o Mbappé também tem jogado muita bola. E nessa temporada o Messi também tem jogado muita bola. Então, ano de Copa do Mundo, fica um pouco feliz. Tá radical a arbitragem? Tá chato? Eu acho que sim. De forma geral, né? Acho que a arbitragem tem que se preocupar... Olha eu falando da arbitragem. Tem que se preocupar mais com o regulamento e com a sua performance do que essas coisas aí que só acrescentam ao futebol.
ele não foi pejorativo, ele não fez nada de errado, entendeu? O que ele faz após o gol pode ter milhões de interpretações, entendeu? Mas nenhuma delas pejorativa, então acho que foi Thiago, um excesso. hoje o árbitro tem que se preocupar com o jogo, com as regras, com a interpretação. Isso é o básico. Aí, além disso, hoje ele tem que se preocupar com a propaganda que ele carrega na camiseta, ele tem que se preocupar com o acessório da bandeirinha que vibra no braço, ele tem que ter 3 relógios, ele tem que ter o GPS para falar o quanto que ele corre, ele tem que se preocupar com o VAR, com o árbitro de vídeo, com o quarto árbitro. Você não acha que é muita coisa e o cara às vezes está esquecendo de fazer o básico, que é prestar atenção, interpretar e jogar e principalmente falar algo que o Neymar disse, que eu também concordo. O árbitro nada mais é que o responsável por prezar como digamos, pela defesa do atleta, você entendeu? E hoje está ao contrário, cara. Ele está permitindo o atleta levar a butinada e está, tipo, proibindo o atleta de comemorar, de conversar com o parceiro, de tomar água. Eu não estou entendendo algumas mudanças que tá acontecendo. Tá chatão. Tá muito chato. É o que eu sempre cobro. No futebol, os maiores treinadores que eu estudei a minha vida, ele disse que o simples bem feito é sofisticado. Pro jogador. Pro árbitro também. O treinador também. A gente falou do Flamengo, o Dorival Júnior tá fazendo exatamente essa frase que você falou. Mas o árbitro, eu falo uma coisa assim, o árbitro é um grupo meio que fechado e é o grupo menos cobrado do futebol. Por mais que seja cobrado muitas vezes, é o menos cobrado. Então é como se tivesse uma super proteção pelos atos dele. Entendeu? Por exemplo, dizer para você, um jogador que erra num jogo decisivo, já temos história no futebol que até morreu. Exato. O árbitro ele erra, fica de gancho 2 jogos, mas depois ele volta a apitar. Às vezes nem fica. Então isso aí acaba colocando eles num ponto de acomodação. E claro, tem muitos árbitros que estudam, muitos árbitros bons, ótimos, mas de forma geral a arbitragem tem deixado a desejar. Igual você falou, tem milhões de instrumentos para impedir que eles errem e eles continuam errando. E o caso do Neymar nem é um erro de futebol, é algo que deveria passar batido, porque não faz diferença nenhuma no resultado, não prejudica ninguém em lugar nenhum, é um foco desnecessário. Pois é, eu acho que tá demais, tá chato e tem que melhorar. Falar só para fazer um feedback, Real Madrid jogou, 2 times com os 2 brasileiros titulares, Rodrigo e Vinícius Júnior, não marcaram gol, mas bem legal também a participação dos brasileiros no Real. O Manchester City venceu novamente com o gol do Haaland. Esse cara é um absurdo. E também aí, muitos se tinham expectativas sobre Bayern e Barcelona. O Barcelona vivendo uma nova fase, jogando bem, líder do espanhol. Mas não foi páreo para o Bayern de Munique, aí, que ganhou por 2-0. Tivemos também a vitória do Liverpool, do brasileiro Arthur, que a imprensa europeia já está pegando no pé dele, dizendo que o Klopp já pensa em emprestá-lo ou devolvê-lo agora em janeiro. Então é aí esse balanço dessa rodada aí da Champions League. E mais para comentar sobre essa perseguição, acho que um pouco de perseguição com o brasileiro Neymar. Falando ainda de futebol, nós temos aí os resultados e as informações da Copa do Buzo, né, Tiagão, que está acontecendo lá a Copa do Buzo. E tivemos rodada aí nesse final de semana, no domingo. Tivemos aí Neve FC e Figueira Conveniência, resultado final 2-2, nas penalidades, vitória da Figueira Conveniência por 4-2. Já na segunda rodada, tivemos a DX Motorbate vencendo a Ales Alimento pelo placar de 2-1. Então são aí os resultados desse final de semana da Copa do Buzo. Temos aí o time da Figueira Conveniência, bastante atletas conhecidos aí. O time da DX Motorbate, um dos times favoritos ao título, bastante atletas conhecidos também. O Neve FC e o Ales Alimentos também. Tá aí, portanto, então, essa rodada da Copa do Buzo, Thiagão. A equipe da DX Motorbate e da Figueira Conveniência então se classificaram aí para a semifinal do campeonato. Exatamente. Um grande abraço aí pro nosso amigo Romarinho, que é um colaborador nosso, né? Toda a sua equipe aí que manda pra gente
as informações. Um grande abraço aí e que continue sendo um grande campeonato e daqui a pouco vai divulgar o grande campeão aí da Copa Buzo. Com certeza. E temos também o voleibol de Urânia, Thiagão, do nosso amigo Zé Rocha, que teve jogando aí também na categoria infantil contra Paranapuã, venceu por 3-0. E no sábado, dia 17, terá esse jogo amistoso aí entre Urânia e Santa Salete. Thiagão. Deve estar jogando, né? Nesse momento aí, deve estar mais ou menos no terceiro set. Exatamente. E com certeza sexta-feira que vem, aliás, sábado que vem, Nós vamos estar nós trazendo estaremos divulgando aí o resultado. tá aí a equipe do Zé Rocha, a equipe do voleibol de Urânia, e aí as duas equipes juntas na foto. Então, novamente, nosso parabéns aí ao Zé. Excelente trabalho no voleibol de Urânia. O Zé que já está marcado para em breve Está estar aqui aqui com a conosco num programa de 4h30, onde vai falar de todos os títulos dele na sua carreira. Com certeza. Falando de voleibol também, vamos ter rodada da Premier League de vôlei na cidade de Fernandópolis. A segunda etapa que vai acontecer dia 18/9 no ginásio Beira-Rio, a partir das 8 horas. E durante o dia teremos ali vários jogos que, dentro dos grupos, onde o grupo A ficou Fernandópolis, Fênix de Rubuneia, Indiaporã Master e o Play Arena Jales. Já no grupo B, Indiaporã Infantil, Medicina Votuporanga e Urânia. Então temos aí o chaveamento, são 13 jogos, tudo acontecendo no dia 18 na cidade de Fernandópolis, no ginásio Beira-Rio. Falar um pouquinho de futebol amador, tivemos a rodada da Copa Canal 10 Poliesporte, a terceira rodada com sede na cidade de Indiaporã. Tivemos lá o primeiro jogo entre Estrela e Macedônia. Nos pênaltis deu Macedônia. No tempo normal ficou 1-1 o jogo entre Estrela e Macedônia. Já no segundo jogo tivemos Valentim Gentil 2, Indiaporã, que era o time da casa, 1. Então esses foram aí os resultados dessa terceira rodada. Temos aí o chaveamento da Copa Canal 10. Temos aí a foto das equipes, aí o Estrela do Oeste, a equipe do Indiaporã. Temos aí o Macedônia, do professor Roberto. Tá com muita moral comigo não, me eliminou da Copa União na última rodada. Mas, e aí então a equipe de Valentim Gentil. A próxima rodada está marcada para o dia 25, em Populina, com os jogos entre Pedranópolis e Brasilândia, Populina e Cardoso. E a primeira rodada da segunda fase também já foi definido, que será em Dirce Reis, no dia 9 de outubro, com os jogos entre 1º de maio, Jalesense e Mira Estrela, e Meninos da Vila e São João das Duas Pontes. Domingo não terá rodada, pois a TV Canal 10 já tem outro compromisso. Então a próxima rodada aí estará acontecendo dia 25 de setembro em Populina. Falar um pouquinho de Vitória Brasil do nosso amigo Clésio. Vitória esteve jogando aí nas categorias menores um amistoso contra o projeto da Vila União do Zé Bolacha. E aí, tanto no Sub-14 quanto no Sub-16, foram 2 vitórias aí para o Vitória Brasil. E no domingo o Amador vai jogar em Populina, nas categorias aspirante e titular. Tá aí então Vitória Brasil em destaque, Thiago. Grande Clésio. Continue trabalhando, Clésio. Em breve você vai abrir um banco, não é possível. O homem que trabalha, meu Deus do céu. Com certeza. Ele é igual o Zé Rocha, né? O Zé Rocha no vôlei e o Clésio no futebol amador de Vitória Brasil. E é outro também que em breve estará aqui com a gente. Estará aqui com a gente. Pra O falar Clésio um que pouquinho. cuida também do maternal até a... Do Mamano ao Caducano. Lá de Vitória, Brasil. Tivemos também a final lá, Thiago, do Centro Esportivo Folha Regional. Você que por algum tempo fez parte desse centro e que hoje não consegue acordar mais cedo de domingo, né, Thiago? Eu não consigo acordar mais cedo de domingo. Pede desculpa aí pro Cuquinha, pro Cucão. Eu não dou conta, não. Né? Mas eles aí, ó, cheio de disposição. 7 horas da manhã começa, café da manhã. Lá o negócio é chique, hein? Então, meu Deus do céu. E teve as finais aí, então, a equipe campeã foi a equipe verde. Temos em pé ali o Léo, o Oswaldo, o Everton, Anderson e o Thiago, Vinícius, Batata, Adriano e o Cucão, que é aí o proprietário do Centro Esportivo. Abra-se um parênteses, que o dono do campo foi campeão. É. Temos STJD buscado as tem que imagens ficar de aí olho. para ver se foi de fato campeão sem nenhuma
sem nenhum fator externo. Vamos ver se não tem nenhuma denúncia. O dono do CT foi campeão. Mas tá aí, então, a equipe vice-campeã com o Carlinho, Paulinho Paraguai, Grilo, Marcião e o Sica, Bililica ou Bilica, Elton, Elso e Alisson. É Bililica ou é Bilica, Thiagão? Tá escrito Bililica. Se houve algum erro, não foi o nosso. Então, Bililica tá aí, portanto, então, vice-campeão, a equipe branca. Com certeza o destaque do jogo deve ter sido o Paulinho Paraguai. Goleiro menos vazado, Marcinho. Tá aí, então, o Marcinho recebendo a premiação. Tivemos o Thiago Anderson como os craques da final. E o Guina, artilheiro, Thiagão. Grande Guina. O Adriano Tetra, o craque da galera. Dá pra ver pelo sorriso, né? Porque a galera escolheu ele, né? Bem carismático aí o Adriano. Então tivemos aí o encerramento lá, as grandes finais do Centro Esportivo Folha Regional. Tiagão, dando continuidade ao nosso programa, vamos dar início a um dos quadros mais legais do nosso programa, que é o Aonde Foi Parar. E hoje nós vamos estar recebendo aí uma estrela jalesense, né, Tiagão? De qual modalidade? Estrela do futsal, a área que a gente mais gosta, né? A gente é apaixonado. O homem é fera. Passou por grandes clubes. É um grande jogador, porque não é um ex-atleta. Não vamos aposentar ele, né? Não, ele ainda tá ganhando título. E se futebol é números, o homem ganha título, dá passe pra gol, faz o gol do final de semana, a gente não pode aposentar o cara. Não pode ficar falando muito bem dele também, não, porque depois a gente aguenta, né, nos bastidores. Jogou na Olímpia de Guarulhos, jogou no Corinthians, nos maiores times do futsal de Jales ele estava, e vai ser um prazer citá-lo aqui nesse programa. E para nossa geração foi uma das referências que tinha aqui, a minha geração mesmo fala muito bem dele. Dá as boas-vindas, Thiagão, para o nosso convidado. Nosso convidado está aqui no estúdio, é o Douglas. Chega para cá, Douglas. Douglinhas. O homem tem foto com o Falcão, irmão. Olha lá. Só que nessa mesa tem dois que tem foto com o Falcão. As feras do futsal. Você tava também na outra? Tava. Tava também. Tava. Então tá aí o Douglas. Fique à vontade, Douglas. Trouxe as camisetas aí da equipe atual. Nós que já falamos hoje da DX, vitória lá na Copa do Buzo. Tá aí, então. DX Motorbate. Uma das mais fortes equipes do futebol de Ajeitado, racha. É racha, seu site? É, Society. Então, Douglas, fique à vontade aí, dá as boas-vindas aí pro nosso público e vamos falar bastante sobre sua trajetória. Primeiramente, queria agradecer a vocês pelo convite, né, pela lembrança e cumprimentar a todos, pessoal que acompanha o trabalho de vocês. É um prazer enorme estar aí falando um pouquinho da trajetória do futsal e agora do Society, né? Com certeza. Fala um pouquinho do início, Douglas. Onde você descobriu, ou o futsal te descobriu e como você começou? Então, tudo começou com uma professora minha que chama Rita de Cássia. Não sei se vocês conhecem, ela era educadora física. E eu tinha aproximadamente 11 anos, foi o primeiro escolar. E ela falava para mim nas aulas de educação física que eu tinha que ser jogador de futebol, que eu tinha um talento enorme. E ela me inscreveu no campeonato escolar. E nós chegamos na final contra o do Arthur, time do Periquito. O Éder, Biroca, o pessoal mais antigo aí vai saber, da geração 83. E nós perdemos a final e o Zé Bulacho estava assistindo, acompanhando esse campeonato. E o Zé Bulacho fez o convite. Com 11 anos eu comecei a jogar futsal na escolinha e eu era apaixonado por futebol, cara. Só até hoje, né? Mas hoje a gente já tem que dividir com família, trabalho, outras coisas, mas eu amo futebol demais. Começou tarde. Pra época, talvez não. Ou naquela época já tinha essa tradição de começar com 5, 6 anos na escola? Não tinha essa tradição. Eu acredito que foi antes da Pafuji, né, que o Zé Bolacha montou a categoria, eu acho que só tinha pré-mirim e a mirim, se eu não me engano. Aí... Isso era mais ou menos 94? Isso foi em 94. Então a Pafuji 97 foi antes da Pafuji. Foi antes da Pafuji. 94 para 95, foi isso. Não existia a Pafuji, então não tinha essa escolinha com
5, 6 anos. Inclusive, minha mãe nem deixava eu jogar futebol. Jogava no campinho, né? Crescia jogando no campinho lá enquanto ela saía para trabalhar. Então, era assim que funcionava, né? Hoje é muito mais fácil. Hoje, com a categoria de vocês, jogam contra Corinthians, São Paulo, Paulista direto. Na nossa era muito mais difícil, né? Como era o caminho? Por exemplo, a gente viu o seu primeiro clube foi a Wimpro, profissional. Sim. Como foi o caminho para você chegar até o Wimpro? Certo. Eu cheguei na Wimpro por indicação do Bozó. Com 16 anos, ele me inscreveu na TV Tem, que era TV Progresso ainda. Precisava até da autorização da minha mãe, que eu era muito novo. Então, ele acompanhava o futsal e fez o convite para mim para o Periquito jogar. E eles tinham a tradição, porque ele já tinha sido vice-campeão da TV Tem, perdendo para o Corinthians de Araçatuba, né? Que era muito forte, né? Lembrando que é o Bozó de Fernandópolis. Bozó de Fernandópolis. Bozó de Fernandópolis, porque Jales também teve o Bozó treinador, O né? saudoso Bozó de Jales. Isso, Bozó de Fernandópolis. Então, antes eu jogava salão, né? Nesse campeonato em Rio Preto. O máximo que a gente ia era em Rio Preto, Paulistinha, que era chamado, né? Muito forte, por sinal. E aí eu tive alguns convites para jogar, tanto no Mirassol, inclusive o Joari e o Elton Volterra jogavam no Mirassol. E o diretor do Mirassol, na época, eu acho que era Carlos Alberto Fernandão, se eu não me engano. Eu acho que tem um que tá até hoje lá. E o Joari ligava para mim praticamente todos os dias. Douglas, vem para cá. E os caras já tinham feito convite para mim na quadra, lá em Rio Preto. Mas eu nunca gostei de jogar campo. E ele ligava, os caras que tá pedindo para eu te ligar para você vir para cá. Ligava ele e o Elton, o Volterra. E eu não queria jogar, né? Queria jogar futsal. E aí surgiu a oportunidade a Wimpro estava precisando de jogador para jogar Taça Brasil Juvenil. E eu fui indicado. E o presidente da Wimpro já me conhecia de ouvir falar. E aí nós fomos para a Wimpro. Eu e o Periquito. Tinha uma foto da Wimpro, né? Que era... Já a gente vai achar ela. Aí a foto da Wimpro. E o Thiago falou sobre... Tem outros jalesenses aí, né, Thiago? Tem o camisa número 9 aí, é o Nezinho, o Emerson. O 7, o Fabrício. E o 17 é o Periquito. Aí, o Periquito que vocês levam essa amizade até hoje, até né? hoje. Inclusive, hoje ele me treina, né? Ele que me treina, ele é meu personal, o Periquito. Tá me ajudando muito, cara. Eu melhorei essa parte física muito. Então, eu treino com ele hoje. Faço um treino específico para eu ganhar força. Porque 39 anos no meio da molecada, velho. Não dá para falar que eu jogo só por causa do que eu sou dono. Porque os treinadores lá, o Paraíba, o Periquito, os caras são chatos. Então, tá aí o Wimpro. Isso aí era Campeonato Paulista, Douglas? Não, isso aí é a Taça Brasil Juvenil. São os 10 melhores times do Brasil, né? Que ganha por região brasileira. E essa geração, para mim, foi dessa época. Não esse time, né? Essa geração de 83 Robinho, que tá no Benfica, o Rato, Inter Movistar, Lucaian, Fernandinho, campeão mundial, o Hilde. Eles estão nesse campeonato. A mesma geração. Entendi. Mesma geração. Entendi. O Rato, o Robinho, era o Bruno, que tá no Carlos Barbosa hoje. Eles jogavam pro Sport Recife. Daí eles foram para Banespa Santa Amaro, que era o time do Falcão. Eles foram pro Juvenil de lá. E aí a gente se encontrava direto. Aí daí eu fui pro Corinthians, né? E já meteu camisa 10, hein? Eu cheguei com muita moral nesse time. Chegou lá, o treinador, ele queria... nós já fomos, assim, com uma indicação, mas nós chegamos, eu lembro como se fosse hoje, cara. Essas histórias são interessantes, que eu não sou de muito contar essas coisas, né? Se o Paraíba estivesse aqui, né, o Paraíba que gosta de contar história quando ele jogava. Nós saímos com uma mala, cara, muito grande. Chegou lá em São Paulo, nunca tinha ido para São Paulo. Periquito muito tímido, né? Mais que eu ainda. E chegamos em Barra Funda, 5 horas da manhã, cara, horário de pico. Aí eu falei, meu Deus, nós sentamos em cima da mala, esperamos. E não tinha celular, cara. Aí deu umas 8 horas, eu liguei pro
pro presidente, né, da Wimpro. E o cara não atendia. O cara foi buscar a gente, era 9h30 da manhã. Tomou um pingado na padaria, chegou lá, nós fomos fazer teste. Era teste. O cara falou, não, o treinador quer fazer um teste com vocês, cara. Aí o teste era no principal, né, que chama o time profissional. Os caras estavam na oitavas de final da Liga Nacional contra Carlos Barbosa, treinando para jogar as oitavas de final, e o Periquito jogava aqui no Paraíso, ali naquela quadra cheia de terra, 3 vezes por semana. Meu amigo do céu, que pauleira. Muita força física e isso na terça-feira. Na sexta-feira a gente estava jogando contra o Corinthians Metropolitano, eu e o Periquito. Joguei 7 minutos, o cara colocou eu para jogar, treinador do... E eu quase fiz 2 gols, quase, né? Eu não sei fazer gol. Dei 2 cavadinhas no Alê, que jogou aqui em Santa Fé, o goleiro, muito bom. Era juvenil? Juvenil, isso aí é Hoje seria juvenil. Hoje seria sub-20. E lá já tinha alojamento, toda uma estrutura? Na Wimpro tinha. A Wimpro já estava numa fase decadente aí já. Né? Porque a Wimpro era, digamos que seria o Santos para revelar jogador, né? Euler, Paulinho Japonês, Tatu, era o melhor time, né, para revelar jogador, era o Wimpro, disparado. Aí depois da Wimpro, então, você foi pro Corinthians? Da Wimpro eu fui pro Corinthians. Por que eu fui pro Corinthians? Porque eu fiz 2 jogos Acho que nós temos foto, você mandou foto do Corinthians tem também, tem né? foto. Eu fui pro Corinthians porque nós chegamos a fazer o teste, como eu disse, na terça-feira, na sexta-feira a gente estava jogando no Metropolitano. Não sei se existe o Metropolitano. Existe. E nós jogamos contra o Corinthians. Corinthians com Tizio, Vinícius, que era o terceiro melhor do mundo, Goda, Marcelo Verei, um time maço. E eu joguei 7 minutos, cara. Joguei bastante, assim, né, por sinal. E joguei bem. E acabou o jogo, o Hernani Passaglia, né, que revelou nada mais, nada menos que o Falcão, e já treinou o Santa Fé aqui. Ele veio conversar comigo, perguntou de onde eu era e tal, porque dava para ver que eu era bem novo, né? E aí eu disse que era de Jales, e ele entrou na conversa lembrando do Marcelinho, finado Marcelinho, canhoto, que ele tinha treinado, acho que o Marcelinho Bebedouro, se eu não me engano. E me elogiou e tal, pegou meu contato, mas não tinha nem celular na época, pegou o telefone de casa, algumas pessoas tinham celular, e pediu para eu pegar o contato dele. E ficou por aí, fomos para a Taça Brasil, acabou a Taça Brasil, a Wimpro estava precisando de pivô e de um ala. Aí eles me chamaram, eu indiquei o Periquito. Aí o Corinthians, no caso, tá pisando? No Corinthians. Mas o time do Corinthians era sensacional. Cabriúva, era um time massa. Essa foto aí foi aqui em Santa Fé. Nós íamos, o Corinthians repartiu, eles faziam muito amistoso para arrecadar dinheiro, né? Para usar o nome da... E aí eles foram para um aniversário de uma cidade em Santa Catarina e dividiu metade de um time, metade veio jogar o Paulista adulto, o principal aqui em Santa Fé. Aí eles deixaram eu e o Perica vir, esse cara aí do lado é o Algodão, né? Jogou na Itália, tudo, canhoto. E aí nós viemos aqui, essa foto aqui foi em Santa Fé com o time adulto. Aí já era profissional? Era profissional. Mas você tinha idade de profissional ou juvenil? Não, juvenil. Tinha idade juvenil, mas eu fazia... Na Wimpro eu joguei mais no profissional, no principal, né, que eles chamam, do que no juvenil. Só disputei a Taça Brasil só. E joguei o Paulista e o Metropolitano adulto. O treinador era o Eider de Azevedo, treinador da... O Corinthians, na época, sensacional. Mandava jogos em Barueri. Mandava jogos em Barueri, Corinthians. Muito forte. Nessa época aí, o Corinthians era muito forte. Depois do Corinthians, então? Do Corinthians, aí eu vim para Jales jogar o adulto, ainda com idade juvenil, último ano de juvenil. Eu vim para Jales, terminei escola, porque no Corinthians eu não jogava. Essa foto aí é o time da escola, eu tinha... Timaço. 17 anos, nem sei se eu cheguei... O Marcelinho que faleceu tá aí, né? Tá, o Marcelinho, isso, perfeito, esse aí. Esse time era muito bom. Cara, eu não sei, né, como que as pessoas analisam, né, esse mundo. Uns falam que tem que ter humildade, outros falam que hoje falta personalidade.
eu metia a 10 aí e eu brigava com o Zé Bolacha que eu falava que eu era melhor que os caras tudo, eu tinha que jogar. E os caras falavam, viu? Paulista, os caras falavam, não, cara, você joga muito. O Euler queria me levar pro Vasco nessa época. E o Marcelo Feio, como Do treinador, lado. ainda não olha pra foto, Thiago. Até hoje, Ele né? foi lá em Pereira semana, ele tava como treinador de Aparecido Taboado. Ele, o Elcio, até hoje. Você sabe por quê, né? Não. Porque ele é feio pra caralho. Entendeu? Nossa, eu lembro isso aí muito, porque eu Tinha era, mais- eu tinha era pra- criança aí. Arquibancada pré-montada lá atrás. É, lá atrás, olha lá. Eu pareço atrás. mais velho, mas eu era criança. Correu mais velho que eu. E eu lembro que eu acompanhava isso aí dos rádios. Fui nas finais. Eu lembro desse uniforme. Foi um time muito badalado. Muito badalado. Toshiro montou esse time aí pra desbancar Pereira Barreto, que já tinha ganhado 2 anos seguidos. Esse time aí tinha plano de saúde completo. Se o cara machucasse, ele ou precisasse de uma cirurgia, alguma coisa. Todo mundo tinha plano de saúde. A gente ganhava por jogo e bicho por vitória. Isso aí eu ganhei 5 salários mínimos com 17 anos pra jogar bola. Esse É o campeonato. Osmar? Eu vou aqui. Não, esse é o Fernandão. Fernandão. Ó, Euler, aí tá o Casuto, o Bruno Tognoli, o Bismarck. O Euler que nós fizemos também, o quadrão, a gente foi parar Isso. com ele, né? Aí tá o Fernandão, o Bruno de Paula, vereador hoje, o Gustavo de Tabuado, Macarrão, Toshiro e Zé Bolacha. Juninho Munhá, eu, Marcelo Fei, Rosinha, Bahia, Marcelo Tenório, Paulista, jogava muito, e o Ivan Cabeça de São Paulo. Timão, hein? Timaço. Muito bom. E aí no Paulista por Jales, Paulista por Jales adulto. Jales montou e reforçava com alguns atletas de fora. Fizemos até um bom campeonato, né? Porque era muito competitivo, muito forte. Era Luiz Paulista do Antônio, interior. Paulista do interior. E aí de lá eu recebi proposta para ir para Jundiaí, para o Corinthians de Araçatuba. O Perica, inclusive, foi para lá, o Periquito, e de São José. Eu não queria ir para São José porque era muito longe. E eu namorava na época e tal, né? Sabe como é que é essas molecadas de hoje? Até de hoje, né? E aí eu queria ficar perto. Só que quem queria me contratar era o Pingo, de Araçatuba. E ele é pai do Leandrinho. E o Leandrinho vetou a minha contratação, entendeu? A gente tinha muita rincha, né, cara? E eu acredito que seja por isso. Jogando, né? Muita rivalidade. E aí eu fui para São José, um dos melhores clubes que eu joguei, com o Edilson Leite, que é um treinador fantástico, e uma geração fenomenal também. Na hora que passar a foto eu explico para vocês. acho que você mandou a foto do São José. Mandei. O Edilson, ele tá treinador de base agora. Aí, Eu essa tive a oportunidade de falar com ele uma vez nos Jogos Abertos, ele estava como treinador do Dracena. Aí já é São José. essa é São José. Ali é o que quer ou... É o que quer lá em cima, né? O Jonas, seleção, o Fininho, tava em Bauru, eu acredito que em Garça, jogou muito por ali. Assis, tem Assis. Eu acho que ele só joga essa. Do seu eu lado acho. é o Leandrinho, que hoje é treinador do Taubaté. É ele mesmo. Hoje ele é treinador Ele é do treinador? Taubaté. Nem sabia. O Evandro, né, que eu já trouxe ele para jogar um campeonato aqui. Do lado do Leandrinho, eu acho que é o Boquinha, Daniel Cearense, Chiquinho e o Marcelo, goleiro. Faltou uns 2 jogadores principais aí que estavam machucados, que era o Adolfo. Esse time era fenomenal, cara. Esse time aí, São José, só jogava com sub-23. Por quê? Porque os regionais era sub-23. E São José, o foco deles era ser campeão regionais, entendeu? E trabalhava com um jogador até essa faixa etária. E acabava sendo mais barato para o clube Pra também, manter, né? né? Para manter. Excelente, time massa. Esse ginásio parece de sertãozinho. Esse ginásio, sabe qual que é esse ginásio aí? É onde que os Mamonas Assassinas foi velado. O Impro... De mandava- Guarulhos? Tomeuzão. Foi contra o Impro esse jogo, passou na ESPN. Algumas pessoas aqui de Jales assistiu, eu joguei. Também era adulto, tá? Isso aí era adulto. Muito legal. Muito bom. Aí, ó, timaço. Timaço. Muito bom esse. Legal. Eu subia, né? Eu só não subi
Esse é o time do Corinthians, esse timaço. Juca goleiro, Periquito. Esse é juvenil ou principal? Esse é o juvenil. Olha, o Dengue, Marcel, Tiagão, Cabriúva, né? Polaco no gol, Cabriúva, Tiaguinho, português, Leandrinho, seleção, Carlos Barbosa, Orlândia. Eu, o Fernandinho e o Caio Japa, Portugal, Sport. Ih, só tem fera aí. Só fera. Você é corintiano? Sou corintiano. Deve ter sido legal pra você. Muito. Foi uma Mas chega lá, cara, Muda, né? muda completamente. Você já não lembra. Tem muito torcedor do Palmeiras que joga. Muda completamente. Você acaba esquecendo essa paixão, né? Eu tive a oportunidade de jogar contra o Santos, na Vila Belmiro, contra o São Paulo, contra Palmeiras, entendeu? Mas o time mais difícil que eu joguei foi Banespa. E por que parou, Douglas? Quando você chegou e falou assim, acho que tá na hora de parar, ou investir em outra coisa, ou as portas ainda estavam abertas, como que foi esse momento de parar e mudar o foco? Cara, o momento de parar foi naturalmente, tá? Não foi com a intenção de parar mesmo, né? Foi por partes. Eu fiz de tudo para não renovar com São José, né? Eu lembro como se fosse hoje, foi eu e o Fábio Gentili contratado para o time de São José. O time de São José, se eu falar, eu acredito que vocês vão conhecer Jojo, Lucas, que está no Praia hoje. Muitos jogadores que vingaram, só que eles eram muito novos. Eles eram primeiro ano de juvenil e eu já estava no último ano. E São José era um time, estava começando na base, fez um Metropolitano e perdeu muito, né? E aí eles contrataram eu e o Fábio Gentili, só, de último ano, né? E já tinha um último ano que era o Nenê, que pegou Seleção Paulista, Sport em Portugal, muito bom jogador. E nós fizemos um campeonato espetacular, cara. Brigava com São Paulo, com Banespa, roubava ponto dentro de casa dos caras e até fui cogitado para a Seleção Paulista, inclusive o Edilson Leite, eles foram campeão brasileiro, juvenil. E aí o Edilson, no último jogo contra o Banespa, que era Rato, Robinho, meu Deus, era um timaço. Ele falou, enquanto eu estiver aqui, o Douglas e o Gentili tá empregado. E soltou com um vestiário, né, cara? E aí eu vim embora empregado, né? Só que eu queria ficar aqui perto de casa, perto da namorada. Eu não queria... Eu levava uma vida de viajar todo final de semana, porque quando eu fui acertar, eu pedi 2 viagens por mês e eu tinha uma carona que eu conhecia um cara até São José do Rio Preto. E fiz de tudo para não voltar e ficar por aqui. Mas numa dessas, de eu estar acertando minha volta, eu fui jogar para o Paraíso, Campão. E o cara só me deu um chute por trás e plaque. Rompeu meu ligamento cruzado. Aí foi a deixa de eu parar. Entrei na faculdade e esperei sair a minha cirurgia. E foi tocando, mas foi automático, mas o desejo do meu coração ainda era continuar, entendeu? E aí joguei mais um Campeonato Paulista do interior para Fernandópolis, adulto, né? E depois eu joguei em Uberaba, e aí fui dedicando a faculdade e automaticamente eu fui me distanciando, né? Porque fui me dedicando à faculdade e aquela vida, né? De você ver que você não tá indo, não tá vingando, e foi automaticamente eu fui distanciando. Na época da faculdade, então, você não jogou, não chegou a jogar nada? Assim, eu joguei... Amador? Eu jogava amador e também joguei o Paulista do interior para Fernandópolis também, uma temporada. Você estudava em Fernandópolis? Estudava em Fernandópolis. Então, tinha bolsa? Tinha uma bolsa, durante 6 meses eu consegui uma bolsa.
E aí eu fui para jogar, eu fui para Uberaba, onde eu fui eleito o melhor jogador da Rede Integração, que é não sei se é a Rede Integração hoje. Tem esse campeonato até hoje muito forte. E aí eles me contrataram. Fui receber o troféu na Rede Globo ao vivo, né? Foi muito legal, uma experiência muito legal, bacana. E foi o time que eu mais ganhei dinheiro e que eu mais vivi aquele mundo de ter tudo, de jogador, sabe? Foi em Uberaba, cara. Entendeu? O Corinthians era muito bom porque a gente chegava, parava Chamava muita atenção, a né? cidade, todo mundo pedindo camiseta. Era uma loucura no Corinthians. Recebia carta em casa, entendeu? Porque o pessoal acompanhava, né, muito as meninas, assim, torcedor, acompanhava muito no Corinthians. Até o treino dava bastante gente. Era interessante. Mas Uberaba foi uma sensação muito boa, onde eu tive um bom salário, né, e tive bastante regalias, assim, né, em Uberaba. E o cenário atual hoje, Thiagão? Como que tá o dele? Ele é o camisa 10 do Futebol Society da região, né? Ele que hoje... Olha lá. Olha lá, a lenda. Aí tem história pra contar também. Esse aí, vou te Vai falar. trazer o Paraíba aqui, vai 2 horas. É, Pode preparar as histórias, hein, Paraíba? Um dia você vai estar aqui. esse é o Periquito, ó. Seu personal hoje, É, treinador do DX também. Hoje ele é o Perica de treinador, né? Ele é o Perica. Aí foi o campeonato municipal. Esse é o campeonato... Esse municipal eu vou dar um pitaco, hein? Porque eu não vou em jogo. Não, Por incrível que pareça, eu trabalho tanto com bola que quando eu tô em casa eu não quero saber de bola, né? lógico. Aí eu só nos bastidores. Não vai chegar. A DX não vai chegar. Não vai Verdade, chegar. mas eu via isso todo sábado. Dessa vez cai fora. É. Nessa fase não passa. Tá capengando. E foram campeão. Cara, eu vou contar eu acho que pouca gente sabe, né? Nesse campeonato, eu queria acabar com o time, porque eu tava estressado já, porque eu jogo. E eu jogando é complicado, cara. Porque a gente joga e é o, né, dono do time, leva o nome da empresa e tal. E tava muito complicado porque muita gente machucada, não indo, e o campeonato, assim, não tava indo. Eu tava muito estressado por outros problemas também, porque, né, a vida da gente não é só futebol, né, cara? A gente tem família, tem empresa, tem várias outras coisas, né? E eu tava muito estressado, eu chamei o tio, né, que é o Luiz Carlos da Motorbate, falei, tio, ó, se depender de mim, eu não quero mais, tá? Eu fico jogando aí, arrumo um time aí e tal, pra brincar. Eu já tô com quase 40, né? Porque meu objetivo é chegar aos 40 e depois jogar acima de 40, né? Aí tem bastante campeonato pra isso, tô com 39 anos hoje. E aí ele pegou, o Paraíba também não tava acompanhando o time, tava com uns problemas pessoais. E aí ele pegou e fez o convite pro Periquito. E não é que deixaram a gente classificar, cara. Deixaram a gente classificar, Eu acompanhei. Mais um título pra nós, graças a Deus. Eliminaram o time de vocês umas 15 vezes. Não. E chegou na hora, Cara, deu DX. a DX né, realmente eu posso falar que é basicamente uma família, né? Família, você sabe que não é tudo perfeito, então tem seus problemas, mas é muito organizado. O tio, né, da Motorbate, o Luiz Carlos, tem uma responsabilidade muito grande no time, é uma pessoa mais velha, onde todo mundo respeita. Essa parte técnica hoje, eu não falo nada. Eu tenho as minhas opiniões, mas eu nem falo na maioria das vezes, porque o Paraíba e o Periquito que tomam as decisões, né? E são pessoas sensacionais que jogam. Os meninos são pessoas sensacionais mesmo, de verdade, não é demagogia minha. E é muito controlado, muito olho no olho, muita verdade, muito organizado, né? Então, é por isso que eu acredito que tá dando certo, porque se você olhar, não tem nenhuma... Esse time tem estrela, né? Jogador estrela, mas hoje... Como surgiu o projeto, Douglas? Amigos mesmo? Rodinha Não. de churrasco? Perfeito. Esse time, sabe como que surgiu, cara? Nós somos... a gente frequentava a igreja
eu, o Luiz Carlos, o Paraíba, o Ederzinho que tá nessa foto. A gente frequentava mesmo, o Lico também tá nessa foto, o Anderson Mazonas, que era o treinador. A gente frequentava a mesma igreja. E aí o Luciano da Shalom, que é o pastor, ele, vamos organizar, né, pra gente brincar de sábado e tal. E a gente começou a jogar na PAI, alugava o campo e começou a jogar na PAI. Começou a aparecer gente pra tudo quanto é lado. E aí era só o Paraíba que jogava amador, mais ninguém. E eu já tinha parado, eu acho que fazia mais de 5 anos que eu não jogava bola. E aí entramos no primeiro campeonato de clubinho, levando o nome da Assembleia de Deus. E nós papamos, fomos campeão. Eu lembro disso. Você lembra disso? E aí o segundo ano, e aí o que acontece? Cara, cada um tem a sua religião, cada um tem a sua fé. E assim como tem católico nervoso, bravo, tem evangélico bravo no jogo, nervoso. Ninguém é santo porque vai na igreja, eu penso assim. Pastor Tiago que diga. Eu nunca joguei um campeonato de igrejas que não deu briga. Teve um que a final foi... Nós éramos da mesma igreja, jovens, contra a mesma igreja, só que o pessoal mais maduro, e deu um quebra-pau do caramba. Porque assim, todo mundo cara. acha mais dono da razão, né? E assim, eu acredito que nós temos que levar dentro do nosso coração princípios, né? Ser honesto, né? Enfim. E aí o pessoal começou, os irmãozinhos da igreja, briga, tinha o Adriano do Arabá muito forte na marcação e tal. E aí aquilo lá me incomodava muito. E não adianta você ficar brigando, discutindo. Mas o cara é católico, também briga. E aí vira uma discussão boba. E aí eu falei assim, tira o nome da Assembleia aí e coloca DX. Foi assim que começou. Aí eles, como a DX não é clubinho, eles não deixaram a gente jogar mais clubinho, né? Porque é uma empresa, DX não é clubinho. E aí eles estão até certo nesse sentido, né, cara? E aí começou a ser DX. Entramos no campeonato da BB, DX. Aí o tio acompanhava, o Luiz Carlos também gosta muito de futebol. E aí, vamos pôr DX Motorbate aí, Douglas. Aí virou hoje a DX Motorbate. Começou assim, cara. Muito legal, muito legal. É hoje um dos maiores times de racha aí da nossa região, com certeza, já falamos outras vezes. Eu acho que tem mais fotos aí. Esse time aí foi sensacional. Esse título aí foi o título que eu mais fiquei feliz com a DX. Por quê? Porque ela os outros campeonatos que ela ganhou, ela tinha acabado de ser campeã na Ingerbe. E o Paraíba e o Buiú, inclusive um dos melhores jogadores, né, da região aí, ele não tá nessa foto. Porque nós somos campeão na Ingerbe, mas com vários jogadores do time da Ponta Linda. Então, cara, você é campeão, mas não, né? Não é assim. Não tem tua cara. Não tem a tua cara. E esse campeonato nós entramos e inclusive o Buiú jogou para Ponta Linda e eu já eu falei, vamos entrar e nós vamos sair eliminado mesmo, primeira fase. Pegamos quem? Ponta Linda. Que é os caras que já tinham jogado para nós e eram os bambambam da região. Primeiro jogo nós eliminamos ele, 2 gols do Paraíba e 1 meu. Foi pros pênaltis. E eliminamos os caras. Você imagina o assunto da clínica no outro dia. Misericórdia. 5 da manhã o Paraíba tava lá. Campeão em cima do reumatismo, com os caras tudo como jogador contratado, Paranapuã, profissional. né? Paranapuã. E aí, de lá pra cá, nós falamos, agora vai só nós. E Rafinha jogando, Maiquinho, o Jura voltou nesse campeonato. O Jura, cara. Eu vejo o Jura e o Cauê, pra mim, 2 caras que não tinha que ter sido jogado. O Jura e Cauê, que eu jogo com eles, né? Cauê, técnica apurada, chuta forte, inteligente. Cauê e o Jura é um cara que foi programado para ser jogador profissional. Thiago quase foi demitido por causa do Cauê, né? Lembra no começo de Apafuji? O primeiro título meu foi com o Cauê. E logo eu entrei na Apafuji. O primeiro título meu na Apafuji foi em Sub-Minúcio, Sub-17. Na época eu era das categorias maiores e o Boca das menores, né? Mas eu joguei em Sub-Minúcio, eu era verde, 20 anos, tinha, sei lá. Eu cheguei no ginásio, né? E fui ajudar o Bozol lá e tal. O Cauê e a turma dele toda sumiu.
voltar tudo bêbado. Nossa. Na final, tudo bêbado. Falei, meu Deus do céu, e agora? E foi pro vestiário. Falei, mas você tá ficando... Fui dar aquela bronca, né? A gente, imaturo, faz um monte de coisa errada, né? E ele falou, professor, fique em paz. Fique em paz. Por quê? Tinha uma história antes. Vou contar aqui a história antes. O Cauê e toda aquela turma sub-17 era uma turma que tirou uma galera da Pafuji, automaticamente. Porque eles eram bravos, né? Eles eram uma turma diferente, mais carente, de uma outra região. E tinha uma turma da Pafuji, até de filho de diretor, que saiu do time alegando que era por causa da turminha, entendeu? Mas, na verdade, o que aconteceu? Teve um troféu Piratininga, que tinha uma briga. Pafuji, o Zé Bolacha estava no Jales Clube e a Grifitim. Tinha uma briga. Quem vai ser o time de Jales? E o que aconteceu? O Zé propôs de fazer um jogo contra. Um jogo contra. Mescla nunca deu. Aí, foi escrever meu time. Do meu time da Pafuji, mais da metade foi pro Zé. Entendeu? E o Cauê falou, não, do jeito dele, né? Tamo junto, professor. Cauê, o do Bola ficou também, uma galera ficou... Corre com nós ou corre de nós, né? Falou assim, versículo. Ele falou, professor, versículo. Ele falou pra nós assim, ó, lembra aqui, ou corre com nós ou corre de nós, tal. Aí foi jogar contra o Zé lá no ginásio esporte. Eu fiquei olhando, mano, né, os moleques tudo treinou comigo até outro dia, ensinou contra, e o Cauê entrou lá e tal, mano. Acho que ficou 7-2 pra nós, velho. O Cauê atropelou. Ele joga muito. E lá em Cidinus também, mano. Metemos 5, 6. Irresponsável. Dava 3 jogadores, fazia um gol. Depois uma semana pra voltar depois de 10 minutos, ele voltava pro jogo. Fazia mais 2 gols. Teve uma TVT também, né? Que você colocou ele no adulto. O pessoal não entendeu e ele foi bem pra caramba. Porque no adulto, ele era fora da mídia. Porque ele era de bairro, né? Ele veio pra Pafuji por causa de mim, porque eu era novo também, ele aproveitou, né? Ele joga muito. Ele fez 3 gols no jogo. Nossa, ele é bom pra caramba. Bom demais. Mas infelizmente ele machucou também, né? Agora ele tá machucado. Estamos aí na correria para ele fazer a cirurgia. Assim que fizer a cirurgia e a reabilitação, ele faz com nós lá, né? A gente tá sempre dando suporte, né? Hoje a DX tem essa vantagem, né? Que quem machuca a gente trata, né? Não cobra. Mas a gente vai entrar num novo assunto que é o Douglas atual. Né? Além do atleta, o Douglas também é proprietário de um como que podemos chamar, um centro de reabilitação? Sim, um espaço, né? Hoje eu tenho um espaço para cuidar da saúde das pessoas. Eu costumo dizer que é isso, né? Não é só uma academia, é um espaço onde eu cuido da saúde das pessoas, que tem tanto para oferecer a parte de reabilitação, né? Quanto a manutenção, né, da saúde, o bem-estar das pessoas, né? Então é uma academia voltada para cuidar da saúde das pessoas, né, cara? Já era um anseio seu, fisioterapia, ou você descobriu no meio do caminho? Não, eu descobri no meio do caminho. Na realidade, eu devo isso totalmente à minha mãe, né? Eu falei, não, Douglas, ela e minha ex-namorada que eu tinha, falou, você pode jogar futebol, mas você não pode ficar só dependendo do futebol, entra na faculdade, tenta conciliar os dois e tal. E aí eu falei, tá bom, vou fazer educação física, vou ensinar os molequinhos a driblar, a passar. É o que eu quero ensinar as crianças, a jogar futebol. Aí minha mãe falou, não, você não vai fazer isso. Você vai fazer fisioterapia. Mas por quê? Não, porque você tem um dom. Minha mãe pedia direto para eu fazer massagem nela, que estava cansada, com dor. Eu fazia e ela falava que eu tinha um dom e que era para eu ser fisioterapeuta. Você vai fazer fisioterapia. E eu fiz fisioterapia por causa da minha mãe. E no meio do caminho, as coisas aconteceram. E hoje você, como você falou, a sua empresa cuida da sua própria saúde. Esse é o Regis. Mas nós temos o Regis, passagens aí por Corinthians, Palmeiras. Isso. Foi formado na base do São Paulo. Ele que é de Turmalina, né? Hoje ele tá no Guarani ainda? Não, o Regis está no Curitiba. Aí o Jonathan Vilela, um atleta jalesense também. Foi uma recuperação que ele vindo da China, né? Ele teve uma ruptura no bíceps femoral, na coxa, né? E aí ele terminou o tratamento aqui comigo. O Jonathan é uma excelente pessoa, viu, cara? Cara fantástico, uma história de vida bonita. Quem é próximo dele sabe o tanto que ele é um cara do bem. Esse menino aí é sensacional. Tem uma história de um menino nosso que ia pra Curitiba mês passado, que ele viu a postagem da mãe
E ele ajudou o menino aí na viagem. Ele ajudou bastante gente também nos bastidores também. Sim, eu não sou próximo a ele, mas assim, eu lembro, geração muito próxima minha dele, né? Acho que é 2 anos de diferença. Mas eu acho que ele foi merecedor, porque muita gente... Acho que teve uma época que ele jogou futebol amador e eu ouvia muito falar mal dele. O povo queria criticar, né? Tipo, vai jogar na onde? Não tá fazendo gol aqui no amadorzinho e tal. E ele colocou na cabeça que ia. Então, assim, como eu falei, não é meu amigo próximo, mas a gente tem que reconhecer que ele... Colchão. Ele foi pro mundo, botou a cara e... Aí hoje as pessoas falam assim, ele fica andando de carro, né, pra rua. Eu falei, mano, quando ele não era, todo mundo falou que não ia ser. Agora vai ficar falando porque o cara tem. Cara. Então que Deus abençoe a vida dele. E como o Thiago falou, ele acabou ajudando esse aluno nosso, como eu sei que ele ajuda outras pessoas. Então, É fenomenal. e nós temos que ter orgulho de pessoas como você, como o Luiz Paulo, como o Jonathan, como o próprio Luciano, que se sente jalesense, ou outros que posso estar esquecendo agora. Mas, cara, a gente tem uma mania de... Como se diz, o sucesso dos outros não incomoda, né? Incomoda. Isso é uma coisa é uma cultura, principalmente do futebol, cara. O cara que, principalmente aquele cara que não tem talento, principalmente aquele cara que não vingou, ele tem o hábito de falar que o outro não vai virar, que não vai dar certo. Isso é uma cultura do Eu quero ver todo mundo bem, mas não melhor que eu. O Jefinho, ele deu uma entrevista num podcast do Vitinho Dudu. Isso. E eu fiquei sabendo, ele falou que eu fui a inspiração dele. Isso. Ele falou no podcast e falou pra mim também, pessoal. Explicaram, e aí, como que era? Ele falou, mano, o Douglas era... Então, e eu falando com ele, eu falei assim, Jefferson, o mais importante de tudo, cara, é que você virou uma excelente pessoa, um excelente pai, entendeu? Um excelente ser humano. E assim, cara, eu também me considero uma boa pessoa, né? Claro que nós temos nossas dificuldades, nossos defeitos, nós temos nossos erros, né? Mas o importante de tudo é isso, cara. E o Gelli encerrou a passagem dele no Grêmio, mas a raiz ainda tá lá, né? Porque hoje, essa semana mesmo, tem um atleta nosso lá, via ele, né? Então, tipo assim, ele ainda tem esse poder de colocar. Tem 1 ou 2 jogadores já no Grêmio, né? Um deles é o Ato Santa Fé. Então, assim, o cara, quando ele caminha por uma linha reta, as coisas tendem a acontecer. E ele realmente fala que você foi uma das maiores inspirações dele. E aí tem um pouco dessa questão do saudosismo, cada um que dizem que até ele pode ter sido um dos maiores de Jales, pelo todo o potencial. É difícil então, analisar tipo assim, cada um vai falar de uma época. É porque são épocas. Mas eu achei bem legal, assim, ele falar, não falar de, por exemplo, ele jogou, por exemplo, com o Cássio do Corinthians, ele jogou com atletas de um nível muito alto, mas ele deixou para falar de um cara da cidade dele, tipo, um cara que ele cresceu assistindo. Fenomenal. Isso é bem legal, cara, e acho bem legal. A gente trabalha com criança, às vezes a criança não consegue nem torcer pro amigo do mesmo time, né? Você passa um treino de finalização, o amigo R ele comemora. Aí você vê um menino que fala, não, o meu ídolo, tipo assim, a minha referência era da minha cidade. Sensacional. O Jefinho, cara, ele assim, pra mim, que eu vi, né? O menino mais talentoso disparado. Menino muito talentoso. E ele ia me ver jogar lá na BB, porque o tio dele trabalhava lá, se eu não me engano, o Dinda. Não era o Carlinho, não. Que o Carlinho joga aí e tal. E ele ia na BB, ele me via jogar, ele ficava lá só pra me ver jogar. Aí, depois, ele começou a jogar no Zé Bolacha. E a gente ia pros campeonatos, ele Bigode, o Léo Sono, eles ficavam... Ô, Douglinha, dá uma pedalada pra mim, dá uma caneta pra mim, dá um chapéu, faz um gol, vem aqui comemorar. Bem coisa de criança, bem né, coisa de criança, cara. Então, eles cresceram nessa vibe. E eu lembro como se fosse hoje, o Ivanildo filmou, pagou uma pessoa para filmar eu jogando, o nosso time jogando, mas era para mandar as minhas imagens para time aí e tal. E aí as fitas, o Léo, o Lê, os moleques dessa categoria foram em casa e pegaram essa fita. Até hoje eu não sei cadê essa fita. Sumiram com a fita, porque eles ficavam vendo eu jogar, porque em vez de eu fazer o gol, eu driblava, dava uma caneta para trás, pedalava, fazia isso. E o treinador fazia o que nessas horas? Cara, o treinador era o Zé Bolacha. O Zé, ele me deixava bem à vontade, para ser sincero, entendeu? O Zé Bolacha me deixava mais à vontade. Ele não se importava muito. E eu também batia muito de frente.
o Zé Bolacha. Quando ele reclamava, eu batia de frente, tá? E aí depois veio o Elcio. Aí o Elcio eu já tive um pouco mais de dificuldade, porque o Elcio já não gostava Não dava tanto. tanta autonomia. Não, ele já não gostava tanto, aí alguns jogos colocou até no banco, deixava eu no banco e tal. E aí depois que eu fui para o Impra, eu vi que não dava para toda hora ficar driblando, porque aí é muito mais rápido e aí eu tinha que jogar mais. Aí foi onde eu apurei meu passe, né? Que hoje eu tenho um passe melhor. O drible já não tem mais força, né? Eu me apaixonei pela NBA, porque além de um jogo, de uma competição, de um evento, tem um show. Você assiste um jogo do Golden State, você sabe que vai ter um show Do Curry. do Stephen Curry, hoje do Klay Thompson que voltou, do LeBron. Você acha que falta show no futsal? Você acha que tá chato? Eu acho que tá chato. Pra você também tá chato? Muito. Eu não tenho mais vontade de assistir futsal. Eu durmo, cara. E também não tenho mais vontade de jogar futsal. Tipo entendeu? assim, eu sou treinador de futsal e futebol hoje, eu amo trabalhar com futsal. Acho do caramba trabalhar com Mas futsal. você estimula mais isso do ou que não? o futebol. Sim. Mas assim, eu vejo o profissional, cara, muito mesmo do mesmo. Eu não tenho paciência pra ficar 40 minutos assistindo. Eu sou corintiano, velho. Então, tipo assim, pra assistir o Corinthians, assisti agora a final com o Magros, porque era Corinthians e Magros, com gente pendurada até no teto. Então, se você tem um... Né, a gente gosta, mas, cara, tem hora que é chato, cara. Chato. Mesmo do mesmo e não dão mais autonomia. O atleta brasileiro do show tá na Europa. O treinador brasileiro acabou com eles aqui. Não tem mais. Não tem. E aí você falou dessa questão do show e não é isso que traz um pouco do público? Como você falou que as crianças endoidavam, o Falcão fazia isso. Cara, o Falcão confessou que teve uma época que ele teve que filtrar, né? Transformar isso para objetivo de carreira. Mas, cara, ele não deixava de ter. E não vê mais isso, cara. O Colchão, O público do futsal não mudou, é só quem gosta do futsal. você conhece o Douglas Negão, né? O Douglas Negão morava em General Salgado. O Douglas Negão, um cara quieto e tal, ele cansou de falar, cara, ó, eu vinha de General Salgado para ver você jogar. O Ari, pessoas que eu tô lembrando agora que me falaram, tá? Pessoalmente falaram para mim, não que falaram pro Colchão, o Colchão que me contou. A gente jogava no campeonato no Eufli, cara, os caras iam vir pra Fuji jogar, cara, entendeu? Porque ia ser um jogo legal, um jogo vistoso, sabia que eu ia ficar pisando na bola, que era o mesmo estilo do Feio, né? Que eu me inspirava também no Marcelo Feio, aquelas pisadinhas, os dribles, que eram recursos, né? Que a gente tinha para sair da pressão, para acalmar o jogo e levantar a galera, cara. Hoje não tem. Então, o menino hoje começa a pisar, o treinador tira, velho. Entendeu? Então, isso tá acabando. Eu acompanhei um pouco vocês jogando, depois vendo muito pouco. Eu acho que eu consigo ver agora, lembrar de cabeça, um menino que faz umas pisadinhas, que eu acho que é Paulinho, né? Só. Não tem. E aí tem o João, que hoje ele tá jogando futebol no Joinville. E tanto eu quanto o Thiago, ele fez parte dos elencos, e a gente deixava ele driblar. Ele era muito bom, cara. Cara, os pais brigavam na arquibancada porque não tocava a bola pro filho deles. E nós tínhamos que fazer o quê? Ter costa larga, fingir que nós não tá ouvindo e falar, abraçar e falar, João, o próprio Paulinho, o Thiago teve que fazer um trabalho do caramba com ele. Paulinho, não para, velho. O cara tá mandando você tocar a bola, o filho dele é que dê linha de passe na hora certa, no momento certo. Você não pode perder isso, porque não tem, cara. Não tem. Tipo, hoje em dia, pro treinador é só quebrar linha, só movimentando e correndo. Aí você pega um time que movimenta e corre e fica igual. É onde o jogo fica chato. Fica chato. E o futebol tá acabando com isso, e a FIFA tá até tentando fazer alguma coisa, porque essa geração não consegue ficar 2 horas vendo um jogo de 1-0, 0-0. Não. O cara fica assistindo o jogo, os que gostam, Celular na no mão. celular na mão. O futsal, eu falo pra mim, esse cara chato. Eu durmo vendo futsal, aí eu falei sobre a NBA, porque hoje eu que eu vendo. Mas, cara, é muito legal. O evento, o show, você sabe que você não vai só ver o jogo. Tem a competitividade, tem o investimento, tem o patrocínio, tem tudo. Tem show, cara. Em algum momento tem um show. E o futsal não tem. Aí o treinador que não deixa fazer, o que deixa fazer o treinador adversário, acha que tem que brigar. Ah, tá menosprezando meu time. Então, tipo assim... Ficou chato, Ficou chato. O Zé Bolacha incentivava muito isso. A gente tava perdendo o jogo. O que eles faziam? E os três moleques iam pra área, ficava lá, jogava a bola no meu pé, era eu contra o cara. Cansamos de jogar assim, cara. Mas também, agora você vai dizer, eu lembro de um episódio, então eu tenho que dar meu... Nós víamos o Zé Bolacha fazendo isso, nós também fez. Uma vez eu vou Aprendemos isso com ele. Mas o que acontece? Eu vou defender a mudança.
Nós fomos jogar em Votuporanga, o Matheus Casagrande joga contigo e vai me ajudar. Ele, o antes, jogava pra mim. Assim, muito habilidoso. Perdendo o jogo, aliás, ganhando o jogo do Zé, ele foi fazer isso. Acho que era sub-15 na época, lá em Votuporanga, uma final. Ele chamou o menino lá pra fazer o mano a mano, entendeu? Eu peguei meu time e coloquei, recuei. Ficou pra cá do meio da quadra. Ele não fez mais, não tem mais jeito de fazer. Então. Tinha que ter um chutador ali, tinha que ter um estilo chutador, Roberto Carlos. então. E aí acontece, houve uma evolução, eu acho assim, resumindo, houve uma evolução muito maior no sistema defensivo Tático. do que no ofensivo. Os treinadores hoje não querem mais pensar no ofensivo. Criar saídas. Por exemplo, eu tenho um Coró, um Douglas que dribla. Mas eu prefiro arrancar ele do que preparar algo para ele ir pro drible, entendeu? É isso que tem causado esse problema que você disse. Um exemplo bom é o Flamengo, por exemplo, no campo. Entendeu? Eu fico maluco quando eu lembro que o Romero voltava para marcar lateral. O Gabigol não volta a marcar lateral. Por quê? Porque ele resolve lá na frente. Entendeu? Existe um sistema para atacar. É que o treinador prefere só potencializar a defesa. É que quando o sistema ele é forte, ele potencializa o treinador. Isso é uma coisa que eu brigo muito. Tá muita vaidade. O treinador tem que se sentir importante. E esquece que o importante do jogo é o jogador. Então eu percebo isso no futsal que a gente tocou, que tipo assim, cara, se o time não tiver a cara do treinador, não tá bom, porque ele tem que vender o curso, ele tem que vender o livro, ele tem que vender a palestra. Cara, não é assim. Eu entendo que é o jogador, velho. Você simplesmente, igual o Thiago falou, mostra o caminho para ele tirar o melhor dele e você constrói uma maneira dele jogar. Mas, velho, estão tirando o legal do jogo. E a base não tem que se preocupar em ganhar título, né, cara? O Corinthians tem 10, 11 copinhas. E entendeu? tem isso na base. Bom que você falou, tipo assim, eu tenho ido muitos jogos abertos, graças a Deus. Então, sub-16, sub-19, sub-20. Cara, não tem. É tudo correria, velho. É tudo correria. É todos os times marcando meia quadra. E todos os times que pegam a bola, dão uma meia canela nada e sai correndo. Aí, ou seja, os jogos ficam igual, decide a bola que um dia um moleque acerta um pombo sem asa, no outro dia um goleiro falha, mas não tem da sua característica, da própria do Falcão. Sim, hoje ainda preserva um pouquinho o Lino, talvez, o Leozinho, mas tá acabando, velho. Tá acabando. É força e velocidade. E não é legal um jogo assim, né? Até o beach soccer por muito tempo era mais legal, porque você via bicicleta e tal, e eu falo que o futsal precisa melhorar, senão vai ficar somente o público do futsal acompanhando o futsal e não vai crescer. Os poucos que aparecem tem que virar referência, né? Então, o Falcão hoje, quem que imita o Falcão? Quase ninguém mais, entendeu? Quem que o menino que está treinando hoje está imitando quem? Entendeu? Você vê, um Jefinho, ele me inspirava. Eu gostava de ver o Fei. Entendeu? Que pisava, driblava. E aí você treina isso no jogo. Você treina o movimento nos treinos para sair no jogo. Entendeu? Então, eu não pegava e fazia aquilo lá por fazer. Eu fazia aquilo ali no treino. Entendeu? Eu fazia no treino. Então, o movimento é repetido no treino para sair no jogo. Mas hoje não tem mais referência. E aí vai outro problema. Que eu passo isso e o Colchão conversa sempre sobre isso. Nós damos treinos hoje para mais de 200 crianças. Se 5 assistem jogo, é o máximo que chegamos. Criança hoje não assiste jogo. Ela vai no treino muitas vezes porque o pai leva. Você pode ver, até os 12 anos a quadra é lotada. Depois fica pedindo pro cara ir pro treino. Então, igual você assistia o Fei. O outro assistia você. As nossas crianças hoje não assistem jogo, irmão. Ela aprende a jogar, aprende regra, aprende a estratégia no treino apenas. E isso é uma dificuldade enorme que temos e que competimos com o celular, né? Infelizmente. Infelizmente. Mais alguma pergunta, Thiago, para o nosso convidado? Não, ele já foi. Então vamos aproveitar a presença dele aqui para dar continuidade no nosso programa. E nós vamos rodar agora o Eco Abafa. Tivemos bastante gols esse final de semana aí, chegou bastante material. Você conhece o quadro já, Douglas? Não conheço. Esse quadro os vídeos dos lances. Agora eu me lembrei. O gol dele tá aí. Tá aqui? Foi na Copa Buzo, não foi? Foi. Deve estar aí o gol dele. Do Jura, né? Um passe meu. Só se eles, eu fiz um gol, mas eu acho que não filmaram. Acho que não filmaram. Normal, né? Eu nunca faço gol. Quando eu faço... de pênalti, já 2 erros. Eu já vou... Ó o Chupanga. Tá aí o Dani. Ó, que estilo, Chupanga, ó. Foi bem o goleirão. Caiu pra trás.
O povo fica bravo com a gente, ele não pode ficar falando essas coisas. Desculpa, goleiro. Desculpa. Senão a galera brava com nós aí. Olha o estilo do número 8. Nesse jogo aí a equipe de azul venceu, né? Que é o Figueira. Isso. Vamos enfrentar eles na semi. É. É um bom time. Aí nós temos Tem gol aí, pô. O gol do Roberto, do time do Neve. Olha o goleiro. Analisa aí. Vocês que são críticos. Olha lá. Quem errou aí? Tinha que ter antecipado aquele segundo pau ali, né? Hã? Não pode chegar essa bola, não. Ali o Não Gui acompanhou Abel também, né? demorou E esse dois- menino aqui? É o Adailton. Ah, não foi ele que errou, não. Foi Foi o segundo pau e o o segundo goleiro. pau e o goleiro. Aí o gol do Abel. Abel, nosso artilheiro do futsal. O Abel é bom jogador, hein, cara. Dava pra pegar. Dava? Ah, eu fui um goleiro meia boca, O mas... Abel é inteligente pra jogar. Eu joguei um Dá pra campeonato pegar. com ele. Tá aí o gol também do Neve. Gol do Caçula. Mais gol do Figueira. Aqui a gente tá ecoando todos, né? São É, gols, porque né? só tem gol, né? Como que a gente vai abafar? É. O pessoal parou de mandar os abafos, eles estão bravos. Aí nós temos Da final do... da final do Centro Esportivo, Folha Regional. Gol do Adriano? Não. Abafa a sambadinha, pelo A amor de Deus. sambadinha abafa. Do Adriano, gol do Adriano. Adriano. Foi o Adriano. Abafa a sambadinha, pelo amor de Deus. Mais um gol. Olha o Marcião ali, ó. Marcião, marcou de perto o cara, hein? Marcou de perto. Ali o Marcião de novo. Ele não vai lançar, não. Ah, bom. Queria morrer com o lançamento dele. Jogada trabalhada do time de branco. Aqui, abafa, o cara gravou o vídeo que perdeu metade do lance. E o gol. E o gol do... Foi gol? Foi gol, foi gol. Mais um gol verde. Mais um gol. Paulinho Paraguai no gol, o imortal. Eterno. Outro gol Adriano. Você tem ótimas lembranças dele, né, Tiagão? Opa, meu goleiro no Dirce Reis. Uma chapada na trave. Gol de cabeça. ó. Vai, corneta o Marcião Marcião aí. aí, velho. Não foi contra, não? Corneta o Marcião agora aí. Destaque pro zagueiro, né? Ficou olhando pra bola, deixou ele livre. Um abraço aí, Corneta. Marcião. O Marcião tem mais gols. Paulinho, rolou pro cara fazer o gol. Bela assistência do Paulinho. Paulinho, fica bravo comigo, não, Paulinho. Ah, tá certo que Foi fez pro o gol. Cucão, dono né? do campeonato. É o dono do campeonato, Certeza dono do que não campo. pagou mensalidade esse mês e... Fez a doação do gol descontou ali nisso aí. pro Cucão. Agora... Ixi, rapaz. E agora esse Ah, aí? eu acho que isso aí é, alguns gols. Ah, isso era na final dos Final 40. dos 40. Ó, entortando quem? Um cabeção no chão, ó. Ei, cabeção. Gol de bico. Gol do Gol de Corró. Gol de bico. É. Os comentários embaixo você abafa. Ah, esse aí foi um campeão naquele campeonato de Duas Pontes. Ó o passo, pô, o Maiquinho, ó. 3 dedos? 3 dedos, né? O Maiquinho fazendo um gol, ó. Marquinhos que é rápido, né? O Maiquinho é. O Marquinho... Esse a gente tinha tomado 2-0 do Ingerbe, time do Ingerbe, muito bom. Aí é nos 40 de novo. Aí esse aí é nos 40. Deu passe, eu acho que pro Gaúcho, vamos ver. É o Gaúcho, ó. Grêmio e Inter essa final, ó. Esse foi um golaço, ó. Eu driblo o zagueiro, o Marlin sai, eu driblei ele e a bola escapa, eu dou de calcanhar. Nossa. Abafa isso aí pra esquecer. Cara, eu fico pensando, o que o Juro, o Rafa, a Ingrid não ouviu lá na clínica depois desse gol aí. Não, agora eu tô mais tranquilo. É. Tô tranquilo. Acabaram os vídeos? Acabaram. Então o vídeo não apareceu do lance dele. Então eu confundi. Não. Vamos trazer apareceu. semana que vem. Vamos apareceu. relembrar. Ele falou pro Jura que mais importante do que o gol do Jura foi o domínio dele. É. Eu vi o lance, entrou na dividida, resgatou uma bola perdida. O que acontece depois dos 39 anos? O Jura, ele faz muito gol, cara. Ele tá, eu acho que, artilheiro do campeonato lá na Ingerbe com 6 gols. 2 jogos, 6 gols. Na Ingerbe não é qualquer campeonato, né? Eu não sei, parece que ele tá artilheiro aqui no Romarim também. E a gente começa o campeonato sábado lá em Duas Pontes também.
contar com os gols dele. Eu falo, eu juro. Vai mandando pra gente aí os gols lá, essas fotos. Mano. Tem que filmar os erros de passe também, né? Que é de cornetar. Isso é raro, hein? Raríssimo. Não, mas uma hora ou Raríssimo, outra- mas acontece sempre. Uma hora ou outra sai esses erros de passe aí. Vamos trazer pra nós Não, te acontece. cornetar. Douglas, eu quero agradecer aí sua presença. Obrigado por estar conosco aí. Parabéns pela sua carreira, parabéns pelo profissional que você se tornou, cuidando e mudando a vida de muita gente aí com a reabilitação. Virou hoje uma das referências na reabilitação esportiva também. Então Deus continue te abençoando aí. Obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez aí vocês pelo convite, né? Muito obrigado mesmo. Queria mandar um abraço aí pro pessoal da DX Motorbate, pro Luiz Carlos da Motorbate, por todos os jogadores, né? Os meninos fantásticos. E o pessoal lá da minha empresa também, o Naka, o Jura, que o Jura também trabalha lá comigo, né? Tem o Naka, o João, a Fran, a Ingrid, né? Que é outra fisioterapeuta. Queria mandar um abraço para ele e mandar um abraço para todo mundo. Perica que é o treinador, não pode ficar muito elogiando. Senão os caras vão falar que eu jogo porque ele sou amigo dele, Ele né? é o treineiro. Cara, eu escuto isso direto, viu? Mas tranquilo. Normal, eu treinei meu irmão, agora eu treino meu filho. É difícil. Mas um abraço a todos aí, foi um prazer estar dividindo aí esse bate-papo com vocês. O prazer é nosso, em breve nós vamos voltar. Vamos ter uma mesa redonda aqui. Legal. Corró, Paraíba, etc. aí pra... Tem que ser ao vivo, né? ao vivo. Essa tem que ser ao vivo, porque Isso. o Paraíba e o Corró junto. É isso daí. Beleza. É isso, Tiagão. Vai mais um programa, né? Graças a Deus. Eu sei que você está esperando uma piadinha sem graça minha hoje, mas eu estou chateado. Cheguei da igreja ontem e eu fui lá com a minha esposa estava na cama já dormindo. E eu falei pra minha esposa, vamos namorar? Ela falou assim, se quer ir no SUS ou no particular? Eu falei, você tá com a louca? No SUS ou no particular? E ela virou as costas pra mim e ela não me respondeu. Eu falei, uai, então vai no particular então, né? Pra ver se ela me respondia. Ela falou, tá bom então, R$300. Eu falei, você pirou? Você é minha esposa? R$300? Jamais. E ela não respondeu. E eu deitei, pensei mais uns 5 minutos. Falei, tá bom. E no SUS? Pô, combinado. Vai lá na sala e espera por 2 meses que eu te chamo. Então, Cara, eu vou falar pra você. Meu Deus do céu. Era melhor ter terminado antes. Então tá aí, então, mais uma edição do nosso programa, hoje com a presença do Douglas. Muito obrigado a todos que acompanham nosso programa. Você também que queira ser nosso parceiro aí, nós vamos deixar nosso contato, nosso QR Code aí e continue trazendo essa audiência maravilhosa para o nosso programa. Muito obrigado, até mais. Mais. Cool.